Boa tarde, turma do Centro. Estou de volta para dar continuidade ao nosso estudo sobre trigonometria na circunferência. Nós já vimos a relação do seno, do cosseno e da tangente. Agora nós vamos ver como reduzir esses arcos de acordo com o que for dado para o primeiro quadrante. O que é isso? É você sempre pegar aquele arco dado, que pode estar no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, e reduzir ao primeiro quadrante. Por que fazer isso? Para facilitar a vida de cada um. Outra coisa, você vai ter sempre alguns ângulos que são simétricos. Por exemplo, o ângulo do primeiro quadrante ser simétrico ao ângulo do segundo quadrante e vice-versa, Então, diz aqui, a redução ao primeiro quadrante permite trabalhar as funções trigonométricas em ângulos localizados em todo o ciclo da trigonometria. Isso vai facilitar a vida do aluno, Quando estamos trabalhando com trigonometria, e deparamos-nos com um ângulo que não se encontra no primeiro quadrante, sempre podemos reduzi-lo de forma a encontrar o ângulo correspondente a esse que esteja justamente no primeiro quadrante. Isso é possível graças à simetria presente no ciclo trigonométrico. Mas precisamos nos atentar para o que ocorre com os sinais das funções trigonométricas em cada quadrante. Vejamos a seguir algumas formas de trabalhar a mudança de quadrante no ciclo trigonométrico. Por isso, gente, que a gente viu lá na aula anterior, os quadrantes aonde é positivo e aonde é negativo. Nós vimos que no primeiro quadrante a tangente é positiva. No segundo quadrante, negativa. No terceiro quadrante, positivo. No quarto quadrante, negativo. Foi o que a gente viu, não foi? Então, é para isso que nós precisamos entender a posição dos sinais em cada quadrante. Vamos ver aqui essa figura que diz o seguinte: redução ao primeiro quadrante. Você vai reduzir o ângulo que está em outros quadrantes para o primeiro quadrante. Então, de acordo com a figura, considere um ângulo X. Está dizendo que esse ângulo agora não é alfa, ele está chamando de X. Olha aqui, tem um ângulo X aqui em vermelho, em verde, em azul, em quase roxo, destacado em vermelho no primeiro quadrante. O vermelho está no primeiro quadrante, porque o primeiro quadrante vai de 0 a 90 graus. Nós podemos encontrar os ângulos que correspondem a X nos demais quadrantes. Então, aqui já passou para o segundo, passou para o terceiro e passou para o quarto. No segundo quadrante, você vai subtrair o π. Por que π? Porque é equivalente a 180 graus. Pode ser π ou 180, menos o x. No terceiro quadrante, você vai somar o ângulo com o π, ou 180. No quarto quadrante, você vai subtrair 2π menos x. Lembre-se que esse x é o valor do ângulo. Poderia ser alfa, beta, gama, y, qualquer letra que colocar, basta dizer que é o ângulo. Então, para o primeiro quadrante, você vai reduzir do segundo para o primeiro, subtrair o ângulo de π ou 180. No terceiro quadrante, você vai somar com π ou 180. No quarto quadrante, você vai subtrair com 2π, ou no caso, quem é o valor correspondente a 2π? 360 graus. Então, de acordo com o que vier no problema, você vai fazer isso aqui. Se ele pede do segundo para o primeiro, você subtrai de π ou 180 pelo ângulo.
Se está no terceiro, você vai somar o ângulo com o π, tá ok? E no quarto quadrante, você vai subtrair. Então, vamos ver como é que fica isso aqui, ó. Então, ele está dizendo aqui, ó, que o seno de alfa, tá? No caso, o alfa aqui, ele está chamando de x, ó. Eu poderia botar tudo x. Então, vamos trabalhar aqui com x, porque ele deu que é x. Seno de x igual a π menos x. O outro, cosseno de x, que é o ângulo, né? Menos π, e π menos x. E o tangente de x, tá? Igual a tangente de π menos x. Então, isso aqui são fórmulas que você vai usar quando pedir a redução do primeiro, do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro, do quarto para o primeiro quadrante. Então, em vez de se trabalhar com alfa, nós trabalhamos agora com x, porque é o que está aqui na fórmula, para não confundir uma coisa com a outra. Vamos ver o primeiro exercício aqui, ó. Se o ângulo com o qual estamos trabalhando for y, um ângulo qualquer y, e ele estiver no segundo quadrante, seu correspondente ao primeiro quadrante será o ângulo x, tal que π menos x é igual a y. Então, se ele estiver no segundo quadrante, eu vou dizer que o seno de π menos x é igual ao seno de x, que ele chama aqui de y. Tá ok? E aí, é só resolver. Então, você vai igualar 180 ou π menos x igual a y. É o que ele diz. Ó. Se o ângulo com o qual estamos trabalhando for y é um ângulo qualquer, né? E ele estiver no segundo quadrante, seu correspondente no primeiro será x, tal que y menos o x é igual a y. Ou seja, nós temos essa formulazinha onde o π também é substituído por 180. Não esqueçam que π é equivalente a 180 graus. E daí nós podemos fazer um exercício. Considere o ângulo de 150 graus. Para reduzi-lo ao primeiro quadrante, temos o seguinte, ó. O que nós vamos fazer? Esse aqui é o valor de y, 150 graus. 150 graus é maior que 90, mas é menor que 180. Logo, esse ângulo encontra-se no segundo quadrante. Então, o que nós vamos fazer? Pegar a formulazinha, ó. 180 menos x, que é a fórmula, igual ao y, que é o y, 150 graus. Aqui, ó, é uma equaçãozinha do primeiro grau. O que eu faço? Levo o 150 para o primeiro membro e o x levo para o segundo membro. Então, fica, ó, desse jeitinho aqui, ó. Quer ver uma coisa? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Vai ficar 180 menos 150 igual a x. Igual a x. E aí é só somar, ou no caso subtrair, né? Quanto é 180 menos 150? 180 menos 150 é igual a x. Então, ó, implica que o x é igual a 30 graus. Deu para entender? Então, é usar a fórmula. Se eu quero reduzir do segundo quadrante para o primeiro, esta é a formulazinha, ó. 180 menos x igual a y. Lembre-se que esse x, esse y, está no lugar de um ângulo que é dado. No caso, o y dado foi 150. E os 150 graus, a gente tem que ter a ideia que é maior que 90 e menor que 180. Se é maior que 90 e menor que 180, ele encontra-se no segundo quadrante.
eu quero reduzir ao primeiro quadrante, ou seja, fazer a equivalência entre o primeiro e o segundo quadrante. Então, eu igualo 180 menos x igual a 150, porque 150 foi dado, e aí eu estou diante de uma equação do primeiro grau. Eu trago 150 para o primeiro membro, ele vai com sinal trocado. Toda vez que muda de membro, muda de sinal. O x vai para o segundo membro. Ele está menos, vai mais. Agora eu faço a operação. 180 menos 150 dá x. Aliás, 180 menos 150 dá 30. Então, o ângulo de 150 graus corresponde ao ângulo de 30 graus no primeiro quadrante. Não é fácil? É só usar a formulazinha, fazer a igualdade e resolver a equação do primeiro grau. Sempre vai ser assim, né? Agora, cuidado quando aparecer valores com fração. Aí você tem que saber resolver a fração. Então, agora eu quero reduzir do terceiro quadrante. Então, analogamente, se o ângulo y pertencer ao terceiro quadrante, seu correspondente x do primeiro quadrante será dado por x mais π igual a y. Está lá na figura do terceiro quadrante, é só observar na figura. X mais π igual a y. Esse π você pode substituir por 180 graus. Então, agora no segundo, diz que eu quero transformar do terceiro para o primeiro. A formulazinha é x mais π igual a y. Então, também, ó, esse π eu posso substituir por 180 quando esse valor está em graus. Aí eu substituo π por 180. O que eu faço? Agora, ó, ele dá o exemplo. Considere o ângulo 4π sobre 3, seu correspondente será, ele está no terceiro quadrante. Como é que eu sei? É só desmembrar isso aqui, ó. 4π, eu posso fazer 2π sobre 3 mais π sobre 3. Então fica, ó, x mais π igual a 4π sobre 3. Agora eu vou resolver. Observe que agora está em forma de fração. Se está em forma de fração, eu tenho que resolver em forma de fração. Tirando o valor de x aqui, ó, eu levo o π para o segundo membro, ele vai com sinal trocado. Então, x é 4π sobre 3 menos π. Eu não posso somar 4π menos π, porque 4π, na realidade, é 4π sobre 3 menos π. O que eu faço? Nós temos aqui uma fração com denominadores diferentes. Então, fica, ó, quem é o denominador? 3, aqui é 1. Então, o denominador dessas frações vai ser o próprio 3, que o mínimo entre 3 e 1 é o próprio 3. Então, fica 3 dividido por 3, dá 1, vezes 4π, 4π. 3 por 1 dá 3, vezes 3 vezes π, 3π. Agora eu subtraio 4π menos 3π, dá π sobre 3. Ora, π sobre 3, se transformar em graus, é igual a quanto? É só botar 180 aqui, ó. 180 dividido por 3. Então, esse ângulo é igual a 60 graus. Então, π sobre 3 ou 60 graus. Aí depende do que está pedindo no problema, né? Se a resposta vier em graus, você coloca em graus. Você tem que saber transformar, né? Então, nesse caso, você tem que saber que o π é equivalente a 180. 180 dividido por 3 dá 60. Imagine que no problema, ele dê esses valores, mas peça a resposta em graus. Coloque lá, é correspondente a 30 graus, 75 graus, 60 graus. É 60 graus. Sempre que tiver π e a resposta estiver em graus, se substitui por 180 e divide pelo
denominador. Eu acho que é bem fácil, né? Tá ok, gente? Então, ó, por fim, se o ângulo analisado pertencer ao quarto quadrante, ó, o ângulo x corresponde a ele no primeiro quadrante, e será 2π menos x igual a y. Ora, esse 2π corresponde a 360 graus. Então, se estiver trabalhando com radiano, é 2π. Se estiver trabalhando em graus, é 360 graus. Ele dá outro exemplo aqui, ó, para reduzir 360 graus ao primeiro quadrante. Quem é a formulazinha? 360 menos x igual a 300. Basta igualar o que ele deu pela equaçãozinha. Aí o que se faz? Traz o 300 para o primeiro membro, fica 360 menos, ó, aqui fica, ó, vamos dar uma melhorada nisso aqui, fica 360 menos 300 graus, né? Igual a x. Igual a x. O que implica que o x é igual a 60 graus. Logo, esse ângulo é igual a 60 graus. Se fosse em radiano, π sobre 3, tá ok? Então, gente, é só usar a formulazinha. Essa fórmula você olha na figura e tem que entender e ficar com ela na cabeça. Não é decorar, é entender, tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima. A gente vai fazer mais exercício a respeito de redução de quadrante. No caso do primeiro, do segundo para o primeiro, do terceiro para o primeiro e do quarto para o primeiro. Lembre-se que do segundo, você tem π menos x igual a y. No outro, 108, no outro é mais. E no terceiro, no quarto, é 2π menos x, tá ok? Ou 360. Então, no primeiro, é sempre π menos x, no segundo, no terceiro é π mais x, e no quarto quadrante é 2π menos x, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula. Dê uma estudada, por favor.